Amados irmãos, muito boa noite, com a graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos mais uma vez, mais um domingo, afastados, mas juntos, no estudo da Palavra de Deus. E nós vamos trazer a nossa mensagem do domingo. Eu lembro que cada dia, quando recebemos a mensagem da lição da escola dominical, a lição diária, transmitida pelo presbítero Daniel, ele diz: hoje, quarta-feira, dia tal do ano de 2020, e eu vejo a hora de dizer do ano do coronavírus, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo a hora Daniel dizer isso, do ano 2020 do coronavírus, de tanto que se fala nisso o tempo todo. Mas nós estamos sob essa pandemia, essa epidemia, e de todos os assuntos, em todos os lugares, de alguma forma, vai trazer o coronavírus, até por causa do perigo iminente em qualquer situação. Então, irmão, nós vamos falar hoje das características, de algumas características de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem uma visão diferente do que está acontecendo no mundo, inclusive no tocante a coronavírus ou o que for. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 16 para trabalhar nos versículos desse Salmo aqui, que diz assim, Salmo de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são esses os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança. Bendito o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, irmãos, vejam o conhecimento de Deus, que o homem de Deus aqui tinha, o salmista, e nós vamos ver isso aqui, algumas coisas para aprender com o salmista, com base em algumas características que nós vemos claramente aqui nos versículos, nos salmos, nós vemos claramente algumas características que devem estar presentes na vida de qualquer um crente, pelo conhecimento do Senhor. Então, olha só, como já disse, nós continuamos em dias de isolamento social, não é? Todos nós correndo perigo de vida, de alguma forma, por causa do coronavírus, e isso tem deixado alguns irmãos extremamente preocupados diante do perigo. Nós, inclusive, ficamos preocupados com a preocupação excessiva desses irmãos, não é? Ao contrário, como nós lemos aqui no Salmo, quem conhece a Deus, mesmo diante do perigo, externa a sua confiança na providência de Deus, como nós vemos o salmista aqui. Esse salmo é um dos salmos escritos por Davi, né, enquanto era fugitivo, perseguido de morte. Então vejam como é bom conhecer a palavra do Senhor. Sempre lembramos aos irmãos sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, a importância de saber em que situação se encontravam os escritores bíblicos, a fim de que não usemos a Bíblia, as escrituras, versículos, do mesmo modo como as pessoas usam crucifixos, medalhinhas, cristais, anjinhos e outros objetos, como se neles houvesse algum poder miraculoso. Quantas pessoas usam a Bíblia aberta ali? Ou eu já vi, eu vou em vários consultórios, você sabe que eu tenho alguns problemas de saúde por causa do AVC, então é comum chegar em consultórios e ver lá 3, 4, 5 tipos de Nossa Senhora ou outros tipos de santos católicos e uma Bíblia também lá. Então está no mesmo patamar. Do mesmo jeito que nós vemos em consultórios de crentes, médicos crentes, uma Bíblia lá em cima da mesa dele. Pronto, aquela Bíblia está no lugar dos santinhos dos católicos. Né? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus
para não incorrer nesse erro. Nós já falamos como o Velho Testamento é largamente citado por escritores do Novo Testamento. Esses homens conheciam, eles sabiam o que estavam falando. Essa citação é uma autenticação da veracidade do Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus diz tantas vezes: o que de mim está escrito na lei, no Salmo, nos profetas. Ele disse isso várias vezes. Paulo fala quantas vezes? Conforme as Escrituras. Que Escrituras os apóstolos se referiam? O Velho Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento. Eles estavam produzindo o Novo Testamento e nem sabiam disso. Né? Muito bem. Então, mesmo em versículos que não apresentam uma citação expressa e clara na formatação, né, de uma escrita, mesmo que não esteja ali de forma separada, você percebe, quem conhece o Velho Testamento, percebe que aquilo que o apóstolo está dizendo ali está escrito lá em tal lugar. A gente encontra facilmente isso. Muito bem. Então, este salmo aqui, por exemplo, é citado por Pedro em seu discurso diante da multidão, logo depois da descida do Espírito Santo. Pedro cita esse versículo 8. O Senhor, tendo sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Então, lá em Atos 2:25, ele diz: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, convém lembrar que Jesus ainda não havia nascido como homem. E Pedro afirma que Davi se referia a Jesus nesse salmo. Aqui no versículo 10 também, do mesmo salmo, é citado o versículo 10 do mesmo salmo, é citado pelo apóstolo Pedro: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando Paulo dá o seu testemunho lá em Antioquia, como lemos em Atos 13, 35 a 36, ele diz: por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Davi foi sepultado, não é? Paulo ali afirma que Davi se referia a Jesus e não a ele mesmo, já que Davi morreu e foi enterrado junto aos seus pais. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus até o limite que nos é dado conhecer nesta vida pelo estudo das Escrituras. Por isso precisamos nos esforçar, estudar, meditar na palavra, porque também não nos é lícito conhecer menos do que nos é dado conhecer pelo estudo da palavra de Deus. Meditando nesse salmo, por exemplo, nós podemos ver logo, desde o primeiro versículo, características próprias de um crente. Nós podemos ver isso aqui, de um crente que conhece a Deus. A primeira característica, logo, quem conhece a Deus, deposita total confiança nele. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Como já vimos, o salmista estava com a vida em risco, estava fugindo dos seus perseguidores que o queriam matar e precisava de refúgio, precisava de proteção. Porém, Davi sabia também que, mesmo perseguido, tinha uma missão que Deus lhe confiara, tinha uma unção recebida lá do profeta Samuel, e ele sabia que teria que cumprir essa missão. Isso está lá em 1 Samuel 16, 12 e 13. Ele foi ungido pelo profeta de Deus, sacerdote e juiz, né? Ele foi ungido, ele sabia que tinha uma missão. Então ele sabia que a sua vida não tinha importância pelo fato de ser a sua vida. Tinha importância porque ele sabia que tinha uma missão de Deus a ser cumprida ainda, que não havia sido cumprida, e sabia que ele ia ter que cumpri-la. Então ele confiava totalmente na providência de Deus, confiava totalmente de que Deus o guardaria. É por isso, irmãos. Portanto, aproveitamos a oportunidade para repetir o que sempre lembramos aos irmãos. Essa história de que crente não passa por tribulação, perseguição, que não adoece, isso é antibíblico, isso é heresia. O coronavírus está aí, ceifando vida de crentes e descrentes. A diferença é a perspectiva de cada um. Como Davi, eu, como crente, eu sei qual é a minha missão no plano eterno de Deus. É isso que nós temos que saber. Por que eu preciso que Deus me guarde? Porque eu preciso do seu refúgio. O meu cuidado com a minha vida é somente com a minha vida
ou é com a missão que Deus me deu? Que eu sei o que tenho que fazer aqui, nesse mundo. Como Davi, irmãos queridos, nós precisamos saber dessas coisas para confiar em Deus em dias de Covid-19. E não entrar em pânico, como eu tenho dito, como eu estou dizendo aos irmãos, eu tenho visto e ouvido de irmãos em desespero por causa desse negócio. Não pode. Eu conheço meu Deus. A segunda característica de quem conhece a Deus é a certeza que o salmista tinha de que Deus era tudo do que ele precisava em todos os momentos, inclusive naqueles momentos de perigo de vida. Versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, Deus é suficiente na vida do seu santo, do salvo. O salmista Asaf também tinha esse conhecimento e deixa isso claro no Salmo 73, versículo 25 e 26, que até cantamos lá na igreja às vezes. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem conhece a Deus, confia em Deus, em qualquer circunstância, primeiro ponto, não é? E tem em Deus tudo aquilo de que ele precisa, em qualquer circunstância. O profeta Jeremias diz a mesma coisa lá em Lamentações 3:21, que nós falamos alguns domingos atrás. Diante dos escombros de Jerusalém, de tanta morte, o homem diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que pode dar esperança a um cidadão já velho, no meio de escombros, cheio de morto e de morte, de assolação, para todo lugar, e ele tinha ainda algo que me pode dar esperança? O conhecimento de Deus e a sua misericórdia, como ele disse. Não é? Ora, irmãos, essa é a essência do que o Senhor Jesus disse a Paulo em seus momentos, pedindo para lhe tirar aquela doença que ninguém sabe o que ele chama de espinho na carne. O Senhor respondeu, a minha graça te basta. Então, isso é saber da suficiência do Senhor nas nossas vidas. 2 Coríntios 12:9. O verdadeiro crente, pelo conhecimento de Deus, sabe que o Senhor é tudo de que ele precisa em qualquer situação. Outra característica, irmãos, vemos logo também no versículo 3. É o prazer que o salmista diz que tinha na comunhão dos santos, daqueles que crescem junto no conhecimento da palavra de Deus. Uma das grandes alegrias dos crentes, meus filhos, depois da salvação em Cristo Jesus, deve ser a comunhão com os irmãos. Aqueles que compõem a igreja, o corpo de Cristo. Somos um só corpo, mesmo que sejamos diferentes. E é necessário que sejamos diferentes mesmo. Os iguais nada podem acrescentar uns aos outros. Ora, se são iguais, não tem o que crescer, nem diminuir nada um com o outro. Por isso mesmo é necessário que tenhamos as nossas diferenças, para que aprendamos uns com os outros. Portanto, essa história de que eu sou crente sozinho lá em casa, eu ouvi isso. Eu sou crente, mas eu não quero conversa com a igreja porque é um bando de falso. Eu já ouvi isso. Irmãos, tais afirmações não podem sair da boca de um crente que conhece a Deus. É o que vemos na meditação desse salmo, no versículo 3 aqui. Ó. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Outra vez, lá no Salmo 50, versículo 5, vemos o salmista Asaf, de novo, conclamando: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Asaf era um dos chefes do louvor, e Deus usava o seu santo para levar os outros à adoração, pelo ensino da palavra, através de cânticos. Os salmos são basicamente cânticos a serem cantados com instrumentos, inclusive. É isso que quer dizer salmos. Então, irmãos, olhem só, que beleza! Um crente, aquele que conhece a Deus, deve ter prazer na companhia dos irmãos. E esse afastamento social obrigatório nos tem privado desse prazer. Quando mandamos o ensino diário pelo presbítero Daniel, quando mandamos o estudo de segunda,
Estudo bíblico, discipulado de segunda e sexta-feira, quando mandamos a mensagem, alguns irmãos, ainda que poucos, digam o quanto estão saudosos das nossas reuniões lá na igreja. Muito poucos dizem isso, mas alguns dizem. Então, irmãos, nós estamos sendo privados dessa reunião, mas esperamos no Senhor pelo dia em que voltaremos a nos reunir na comunhão dos santos. Como é bom, como é bom. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Congregai os meus santos, os que comigo fazem aliança, fizeram aliança por meio de sacrifícios. Que coisa linda, irmãos. Outra característica na vida do crente que conhece a Deus é que exatamente porque conhece o seu Deus, repudia qualquer objeto de culto, qualquer coisa que se interponha entre ele e o seu Senhor. Quem conhece a Deus sabe que ele não tolera a idolatria. Versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. É por isso mesmo que o apóstolo João ensina aos seus discípulos de uma forma paternal e carinhosa: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. O apóstolo sabia o quanto a idolatria ofende a santidade de Deus. Lembrando aqui, irmãos, que embora nós associemos idolatria aos santos católicos ou às imagens de candomblé e umbanda, não é só isso, não. Idolatria é qualquer coisa que colocamos à frente do nosso Deus. Por exemplo, nossos cultos, quando temos congregacionais. Mesmo não os tendo agora, o ensino que é dado de manhã, todo dia, qual é a importância que eu dou a isso? O ensino bíblico, o discipulado dado segunda e sexta-feira, qual é a importância que eu dou a isso? A pregação da palavra no domingo, qual é a importância que eu dou a isso? Ou quando nós estamos mesmo na igreja, qual é a importância que eu dou àquelas reuniões que chamamos de culto? Eu sempre chamo a atenção de vocês sobre isso. Então, quando eu não dou valor àquilo, outra coisa tomou aquele valor. Por que eu cheguei atrasado? Por que eu não fui? Ou porque eu fui para outro lugar? Porque eu estava fazendo outra coisa. E isso é idolatria. Qualquer coisa que eu coloque adiante de Deus, o profeta diz aqui de Deus, João, filhinhos, fugi da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Senhor Deus não admite. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu, quanto a mim, ele diz, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Isso são características de um crente que conhece a Deus, meus irmãos queridos. Na continuação do Salmo, continuamos vendo bênçãos experimentadas ainda neste mundo secular por aquele que conhece a Deus. Ele demonstra isso. Sejam quais forem as circunstâncias, o crente tem um coração satisfeito. Versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O crente recebe conselho e correção do Senhor. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Conforme o Salmo 25, aqui mais adiante, versículo 5, ele diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O versículo 12 que citamos aqui, sempre em pregações, ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O Salmo 32, um pouquinho mais na frente, ele diz, o Senhor Deus, pelo seu profeta, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse é outro Salmo de Davi. Então, irmãos, o crente, o que conhece a Deus, sabe que Deus o instrui até mesmo em sonhos.
No Velho Testamento e no tempo da igreja primitiva, isso acontecia muitas vezes e até compunha as escrituras. Salomão foi avisado, foi orientado por sonho. Paulo foi orientado por sonho. Então, hoje em dia, normalmente, até porque aquela orientação não era para virar escritura, mas hoje, se for o caso, você sonha com a palavra de Deus, você sonha relembrando versículos. Se for necessário Deus mandar alguma mensagem para alguma providência por causa de sonho, ele mandará. Às vezes, irmão vai me dizer, pastor, eu tive um sonho, isso foi uma profecia de Deus. Para quê essa profecia? O que você fez com isso? Nada, então é tolice. Se não foi para você fazer nada, para que Deus lhe disse? Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes as pessoas, pela arrogância do ser humano, querem ter uma importância maior do que o que é para ter, e às vezes os sonhos, que são simples sonhos, como o profeta diz, aqui o profeta que tem um sonho, conte-o como um sonho. Pronto. Então, querem dizer que foi uma revelação extraordinária de Deus. Isso é falta de conhecimento de Deus. O crente que conhece a Deus, se ele receber algum ensinamento em sonho, ele vai saber que foi um ensinamento. E, obviamente, está de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Então, sejam quais forem as circunstâncias, o crente que conhece a Deus sente segurança e proteção de Deus, como lemos no versículo 8. O Senhor, tenho sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Lembram? A destra de Deus, a mão do poder. Jesus está sentado à destra de Deus. E disse isso. Ele está advogando por nós, sentado à direita de Deus. Paulo diz isso em Romanos 8:34, se não me engano. Então, nós vemos isso, o nosso Senhor. Ele nos guarda em qualquer circunstância, e quando nós conhecemos o nosso Senhor, isso nos basta, em qualquer circunstância. O mesmo dizem os filhos de Corela no Salmo 46, que muitos conhecem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E no resto do Salmo ele sai discorrendo quantas são as circunstâncias em que Deus nos guarda. Né? Por fim, irmãos, nós vemos o salmista ele nos mostra que aquele que conhece a Deus tem uma concepção correta, tanto da vida secular, quanto da vida eterna, sempre na perspectiva de Deus. O crente tem certeza de que será preservado nesta vida, será preservado da morte, enquanto não se cumprir o propósito de Deus para a sua vida terrena. Versículos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, na vida e na morte, ou na morte, o Senhor está nos protegendo, como nós já vimos, o salmista estava sendo perseguido de morte, no contexto do Salmo, mas sabia que tinha uma missão dada por Deus, tinha recebido uma unção do profeta Samuel e tinha que ainda desempenhar essa missão. Ele sabia que não seria morto antes de desempenhar a missão que Deus lhe houvera dado através do profeta. Essa é a visão do crente na perspectiva de Deus, irmãos. Como ensina o apóstolo Paulo, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não é? Romanos 14:8. Portanto, mesmo após a morte neste mundo, assim como o salmista, o crente tem certeza da vida eterna. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos queridos, é isso que o Senhor Jesus nos garante lá em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lá no episódio da ressurreição de Lázaro, ele disse isso. Então, como é bom conhecer a Deus, como é bom crescer cada vez mais nesse conhecimento. Por quê, meus irmãos? Porque quem conhece a Deus tem total confiança nele. Quem conhece a Deus tem total satisfação nele. Quem conhece a Deus oferece culto somente a ele. Quem conhece a Deus sabe que é ensinado e guiado por ele. Quem conhece a Deus sabe exatamente o que esperar dele, tanto nesta vida como
na vida eterna, quando então desfrutará da glória eterna do Pai, na presença gloriosa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Estas são, irmãos queridos, características de quem conhece a Deus, do homem de Deus, como ele escreveu aqui. Características que devem estar presentes na vida de cada um dos irmãos, especialmente nestes dias em que o mundo inteiro está atemorizado e aterrorizado por causa da pandemia do coronavírus. Os que conhecem a Deus, não. Que Deus nos abençoe, aplicando a sua palavra em nossos corações, para que vivamos, não para nós, mas para louvor da sua glória, desempenhando a missão que ele mesmo nos deu e por isso nos preserva com vida. Deus nos abençoe. Amém.